de um sacerdote da natureza, moldando magias sutis através de marcas e materiais sagrados. Ou um líder militar acompanhado de sua equipe de seguidores que decide quem vive e quem morre. Até um vasculhador do passado e possuidor de potentes objetos absurdamente perigosos. Esses são exemplos de alguns dos arquétipos de Stone Top. Esse vídeo é meio que a parte 2 de um outro vídeo onde a gente explicou sobre esse sistema de RPG de Hearth Fantasy altamente muito foda. Você não precisa ter assistido aquele vídeo para entender esse, mas se quiser saber mais sobre, dá uma olhada lá que a gente explica os fundamentos dessa bomba aí. Já devo lembrar para vocês também que na descrição vai ter um link para vários materiais gratuitos e traduzidos de Stone Top, se você quiser dar uma olhada aí. Mais detalhes sobre isso no fim do vídeo também. Hoje então vamos falar dos arquétipos, as classes que você pode aplicar para o seu personagem de Stone Top. No primeiro vídeo eu falei brevemente sobre o fato de que os personagens, independente do arquétipo, serão moradores desse vilarejo, conectados a ele e às pessoas dali, e não mercenários itinerantes em busca de fortuna ou glória. Os arquétipos em Stone Top e vários outros sistemas PBTA vão além de simplesmente algo que te dá habilidades e equipamentos. Como todo o resto desse tipo de design de jogo, eles são arquétipos narrativos que ditam gatilhos mecânicos e arcos de história para o seu personagem. As ações dos arquétipos não são apenas listas de bônus ou custos, elas são construídas para desencadear desfechos específicos da história ou controlar o fluxo narrativo, tirando o poderio do mestre e colocando ele nas suas mãos. Não só isso, como os arquétipos são projetados para gerarem atrito, drama ou sinergia imediata com o resto do grupo, já que frequentemente eles incluem perguntas a serem respondidas sobre como você conhece os outros personagens dos jogadores e talvez até alguns NPCs da vila. Stone Top inclui 9 arquétipos que variam grandemente, cada um adicionando um sabor específico para sua mesa. O simples fato de alguém estar jogando ou não com o arquétipo já molda a história e as temáticas que vão ser abordadas durante a campanha de uma forma muito divertida. Vamos falar sobre cada um deles em ordem alfabética mesmo e explorar a vasta gama de opções que eles fornecem para os jogadores. Vamos lá! Danu, a grande mãe, provê. Precisamos apenas aprender os seus segredos. O nome pelas quais as árvores se chamam, a marca feita com o suco da framboesa para afastar os espíritos impuros, o idioma dos lobos. Milhares de tais segredos Danu mantém, para dividir apenas com seus reais filhos, seus abençoados. O abençoado é um sacerdote da natureza que se comunica com espíritos e animais. Ele pratica magias sutis através de marcas e materiais sagrados e é alguém bem vinculado a Danu, uma das 4 divindades do panteão de Stone Top. A Grande Mãe é a divindade da terra e dos lugares selvagens, dos animais e pássaros, das coisas verdes que crescem. Eu vou aproveitar para falar disso agora, já que esse é o primeiro arquétipo de algo muito importante para Stone Top e outros PBTAs, como eu falei no início do vídeo, que é a ideia de narrativa compartilhada. Stone Top deixa muitas coisas importantes da sua lore, história, em aberto. O que aconteceu com o povo da floresta que misteriosamente desapareceu 10 anos atrás? Ninguém sabe. Assim é com Danu, a divindade desse arquétipo. Muitas coisas sobre ela são incertas, e quem vai criar muitas verdades para ela é o abençoado, se você jogar com ele ou tiver um na sua mesa. Ele vai definir através do seu backstory, por exemplo, se o santuário de Danu é amado, repleto de oferendas, ou se ele é negligenciado e esquecido. E isso já pinta um quadro maravilhoso sobre como essa entidade é vista na sua versão de Stone Top. Vamos lá. Como o abençoado, você tem as 3 seguintes opções de passado, que além de uma lore interessante, vão te dar uma ação inicial a mais, dependendo de qual você escolher. Seu abençoado pode ser um receptáculo. Ele é um conduit para o poder de Danu, tem uma proximidade quase que física com ela, sentindo a fúria dela contra as coisas vis e a conexão dela com as plantas e o solo. Você vai receber uma ação chamada Agarrão de Danu, que você pode usar para clamar pelo próprio mundo, para prender um espírito ou uma perversão da natureza, e além disso pode gastar a sua própria energia vital para continuar usando esses poderes dela. O seu abençoado também pode ter um toque mais selvagem, sendo criado por lobos. Não necessariamente lobos, mas ele cresceu em meio às bestas e o vento sibilante da natureza.
você recebe uma ação chamada Passos Irrastreáveis, que te permite, entre outras coisas, se mover através da natureza sem fazer som ou deixar rastros, e sempre que você forrageia, você tem vantagem na rolagem. Apesar disso, você chama Stone Top de lar, mas as maneiras dos humanos ainda são bem estranhas para você. Uma vez por sessão, quando seus jeitos selvagens ofenderem ou afastarem você de alguém, você pode ganhar experiência. Por fim, o iniciado, que concebe a ideia do seu abençoado ser membro de uma ordem de guardiões e representante de Danu em Stone Top. Você ganha a ação Rituais da Terra, que te permite, entre outras coisas, sacrificar coisas de grande afeto em prol de ajudar o vilarejo em tempos difíceis ou até trazer grandes benefícios. Você é um desses iniciados, o mais presenteado em gerações. Tem outros como você no vilarejo, e eles podem te auxiliar como seguidores. E isso é um encarte especial chamado Os Iniciados de Danu, quase uma aba adicional de ficha que você ganha. Com esse encarte, você pode ter um mentor que tece talismãs de fertilidade ou boa sorte, ou um amante designado que pode profetizar algo terrível a qualquer momento. Além desses passados, para tornar seu abençoado mais único, temos seu instinto. Todo arquétipo tem uma lista de possíveis instintos, mas lembre-se que você sempre pode criar um próprio se nenhum deles se encaixa com a sua visão de personagem. Mas, por exemplo, você pode ser alguém movido pelo desejo de nutrir, ajudar os outros a crescerem, a melhorar, ou ser muito apegado à reverência, de exigir sacrifícios aos espíritos e a Danu. A principal posse e característica de um abençoado é sua bolsa sagrada, que pode ter sido uma herança feita de escamas de Draco pintadas de tinturas ricas, sendo incapaz de ser cortada, rasgada ou queimada, ou pode ter sido feita por você de carne de demônio entalhada com runas de tal forma que criaturas não naturais e impuras não suportam encostar nela. Essa bolsa guarda seus materiais especiais, ervas, pós, pedras, pigmentos, em forma de um termo geral que nós chamamos de estoque. Você mantém certa quantidade de estoque que usa para muitas das suas comunhões e rituais, como quando você realiza um curto ritual para invocar os espíritos de um local ou objeto. Você recupera seu estoque passando alguns dias em terreno familiar ou forrageando se estiver na selvageria. Além de sua bolsa, você ganha outras posses adicionais, e essas coisas geralmente estão vinculadas ao que você faz no vilarejo além de ajudar nos campos. Você pode ter um apiário, gerando cera de abelha e tendo um acesso bem maior a velas e mel. Você pode ter e cuidar de um rebanho de cabras ou alguns cães fiéis, ou cuidar e ter um dos mais belos jardins de ervas de Stone Top. Com o tempo, ganhando experiência, o seu abençoado se torna cada vez mais vinculado a Danu, podendo imbuir-se de poder emprestado de espíritos e bestas, criar amuletos e talismãs protetivos e eventualmente tornar-se a própria voz da Mãe da Terra, obrigando o respeito e autoridade de todas as bestas naturais e espíritos da selva apenas com a sua presença. Imagine você e os seus parentes em uma caverna iluminada por uma única tocha, cativados por histórias contadas com as formas das sombras. Imagine perceber que tem uma verdade maior e pisar para fora dessa caverna na real luz do dia. Você não traria essa luz de volta à escuridão para libertar o seu povo? Este alguém é o Iluminado, que invoca poder divino através de chamas e velas. Ele é um farol de esperança, caridade e misericórdia. Não é um grande guerreiro, mas sim o inimigo ardente das trevas. O Iluminado está ligado ao sol e à luz, e é claro a entidade que representa isso tudo, Helior, o Arauto do Dia. Como o Iluminado, você pode ter tido um nascimento auspicioso em Stone Top, tendo sido marcado pelo Deus da Luz. Nasceu durante um eclipse ou abaixo da luz de uma nova estrela brilhante. Sua conexão com Helior foi clara desde o início e por conta disso, você ocupa um lugar de honra em Stone Top. Apesar de que com certeza isso deixa várias pessoas desconfortáveis. Ter esse vínculo próximo com Deus te permite evitar males que te afligiriam, marcando essa ação quando tomaria uma debilidade sem consequência alguma, e limpando elas quando você monta acampamento. Você também pode ser um místico itinerante. Um maluco presunçoso que parece de vez em quando, falando em enigmas, pregando peças com a luz. O povo sabe que tem algo de especial em você, mas você não chega a ser um padre nem nada assim, até porque eles falam com boas intenções. Sendo um maluco presunçoso, você pode sair vagando por aí e manter um certo número de enigmas,
Você ganha 1 se desaparece por dias, 2 se desaparece por semanas ou 3 se for por meses. Todo início de sessão você pode gastar esses enigmas para fazer algumas coisas. Por exemplo, retornar seja lá onde você estava, exatamente quando e onde precisam de você, já com todos os seus equipamentos. Você pode saber de coisas gratuitamente, puxando um conhecimento que você aprendeu com um amigo do taverneiro que estava trabalhando no chiqueiro de um mercador de Beirântano quando tu tava, ou puxar um item extremamente específico de dentro da sua bolsa, do nada. Por fim, você pode ter a alma em chamas. Sua vida foi mundana, cheia de medos e dúvidas, e algo te aconteceu. Talvez tu tenha sido ferido, sofreu por alguma doença, teve um quase encontro com a morte ou esteve em momentos da mais profunda miséria e autoaversão. Foi aí, nessa escuridão, que a luz de Helior brilhou sobre você, incendiando a sua alma, te levantando do fundo do poço que você estava e te preenchendo de propósito. Esse passado te dá vantagens quando você persuade um grupo pregando sobre caridade, misericórdia e esperança. Se você rolar bem, além dos efeitos normais, o seu nome e a sua mensagem pode se espalhar, ou alguém pode eventualmente se aproximar de você, buscando saber mais sobre o que você estava falando. Seu iluminado pode ser movido pelo desejo de caridade, ficando sempre para que outros fiquem melhor, de louvor, buscando espalhar a glória de Helior, de integridade, recusando-se a sofrer injustiças e por aí vai. Sendo o servo designado de Helior, você decide se a adoração dele é antiga e bem conhecida, nova e inédita, ou extensamente perseguida e proibida. Você também decide se Helior é adorado por músicas alegres ou dor e sacrifício. Além disso, existia o seu antecessor, o antigo iluminado, e se ele foi um mártir, uma figura das lendas de muito tempo atrás, ou se ele foi reencarnado em você. Entre suas posses você pode ter uma destilaria, vai saber, o Helior gosta de uns whisky depois do trabalho, né? Uma vidraria, fazendo frascos, bolinhas de gude, lanternas, ou até lidar com o lado mais musical da coisa, tendo, por exemplo, uma oficina de luthiaria. O iluminado pode consagrar chamas, sussurrando palavras para que elas imitam luz sagrada, e o principal, usá-las para invocar o Deus do Sol. O iluminado também tem um encarte especial de invocações, podendo usar chamas consagradas para uma série de efeitos, como brilhar tão intensamente a ponto de cegar todos menos você, espantar ilusões ou glamoures com a sua luz, ou fazer um tipo de criatura ou indivíduo tremer de terror ao ver o poder do arauto do dia. Eventualmente, a sua consagração pode se tornar tão poderosa que a chama de Helior fica branca, a mais pura essência da divindade presente em suas próprias mãos para brandir contra as criaturas das trevas. Olhe para nós, amontoando-se atrás de nossas paredes, escutando o maligno em cada som que passa. Covardes, todos menos tu. Tu não temes o desconhecido, tu mergulhas nele a procurar, agarrando-se ao que foi perdido. O que encontrarás, ó inquiridor? Sinais de uma brilhante nova era? Ou sinais de nossa ruína? O inquiridor é o colecionador de conhecimentos e poderes perdidos, o possuidor de artefatos poderosos que podem muito bem levar à sua ruína. Esse arquétipo já começa brincando muito com uma das facetas mais legais de Stone Top, que são as arcanas. São tipo os itens mágicos desse sistema, tão perigosos quanto úteis e interessantes. Já entramos em mais detalhes. O seu inquiridor pode ser um patriota. Nem sob o seu corpo morto você vai deixar que as forças do caos afetem sua família. Talvez nem morto você vai permitir. Essa faceta do inquiridor é de alguém que procurou e abraçou poderes obscuros para proteger aquilo que ama. E você busca por mais. Você é bem versado sobre as coisas abaixo, tendo um conhecimento muito maior que a maioria das pessoas sobre esse assunto, e ganha a ação "Vamos fazer um acordo", que te permite aprender o que um determinado alguém realmente quer ou precisa, e se você usar essa informação para persuadi-lo, seus sucessos parciais tornam-se sucessos completos. Este passado te dá uma escolha entre 3 arcanas maiores: o Códice de Rectumel, o Cetro Vermelho ou o Cajado da Esfera Sem Pálpebra. O Antiquário é o passado de alguém que busca desenterrar os segredos do passado. Você vagou por muitos anos por toda a Terra e agora que está aqui, está convencido que Stone Top segura a chave para suas maiores descobertas. Suas viagens e estudos te dão acesso à ação poliglota, te permitindo saber muito sobre vários idiomas, talvez esquecidos, e ter vantagem em rolagem sobre qualquer escrita, texto, runas ou símbolos que encontrar.
Além disso, você é bem versado nos criadores e as suas artes, os grandes gigantes que existiram antes da nossa civilização e deixaram várias maravilhas em sua queda. Você recebe uma escolha entre as 3 seguintes arcanas maiores: a esfera gélida de Noruba, a mão azular ou a gema da mente. Por fim, o caçador de bruxas é o inquiridor que dedicou a sua vida a erradicar e destruir horrores e os seus servos. Resta descobrir o que te levou a esse caminho e os sacrifícios que teve que fazer para percorrê-lo. Você começa com a ação Tudo Sangra, que faz você dar mais dano quando se aproveita de vulnerabilidades ou fraquezas específicas de um inimigo, e você é bem versado nas fadas, nas coisas abaixo ou nos portões da morte e o que jaz além, a sua escolha. As escolhas de arcanas maiores desse passado são a capa Pele de Demônio, a efígie de Sequoia Vermelha e a Lança Torcida. Seu inquiridor pode ser movido pela curiosidade, ou por uma visão de perseguir objetivos grandiosos, ou pela arrogância de assumir que sabe melhor, que não pode falhar, e por aí vai. Sendo um colecionador, você tem uma coleção. Em suas viagens e investigações, você adquiriu as arcanas, esses artefatos de poder e mistério. Existem 2 tipos, as arcanas maiores e as menores. Todas precisam primeiro ser desbloqueadas antes de poderem ser usadas em sua total capacidade. Isso pode ser através do uso ou estudos, dependendo dos requisitos que têm que ser cumpridos. Depois que você cumpriu todos os requisitos, você ganha acesso ao verso da arcana, que contém os seus efeitos mais poderosos e, se for uma arcana maior, as devastadoras consequências que podem acontecer se der errado. Além da arcana maior que você ganha do seu passado, você também vai ter algumas arcanas menores. Stone Top te fornece um baralho inteiro delas, e você vai puxar 3 aleatoriamente. Uma dessas você já domina e mantém consigo ou escondida em algum lugar seguro. Outra você possui, mas ainda não dominou. E a terceira você ainda não encontrou, mas vai ter uma pista que pode te ajudar a achar ela ou adquirir. O mestre vai te dar essa informação durante o jogo. Entre as suas posses você tem as suas ferramentas de escriba, pergaminhos, tintas e penas para anotações. Pode também ter um laboratório, tendo acesso a produtos químicos, reagentes, balanças e decantadores, podendo produzir nafta a cada estação. Ou você pode ter vários contatos comerciais, que te fornecem pequenas quantidades de sal, vidro, seda, temperos e por aí vai. Com o passar do tempo, o seu inquiridor vai se tornando um mestre do uso dos poderes antigos, incomparável em sua perícia de usar o ambiente e os seus aparatos ao seu favor, e até mesmo podendo inventar feitiços ou efeitos mágicos com a devida preparação. Olhe para esse pequeno vilarejo, essa luz de vela na escuridão. Sua própria existência é um ato de coragem e fé. E Aratis te encarregou de mantê-lo, de resolver suas disputas, narrar suas histórias, de defendê-lo das trevas e da ruína. Pegue seu martelo, juiz. Sua cidade precisa de você. O juiz é um resolvedor de disputas. Ele se ergue como um baluarte contra o caos. Perspicaz e rigoroso, ele mantém a crônica, um registro da história da comunidade, seu povo, suas tradições. Talvez umas coisinhas a mais. Ele é o fiel escudeiro de Aratis, a deusa patrona da civilização e dos registros, das leis e da sabedoria, da ordem, acima do caos. Os seus discípulos dizem que ela esteve conosco desde que as pessoas pela primeira vez empilharam pedras e chamaram de casa. O juiz pode ser parte de um legado, sendo o atual numa grande linha de juízes, nascido aqui, aprendiz do juiz anterior e encarregado com o passar do manto. A sua crônica vai ser um rico repositório de conhecimentos de todo tipo, embora não tenha nenhum índice, então boa sorte encontrando alguma coisa ali dentro. Você vai ter vantagem para saber coisas da história ou as pessoas de Stone Top. Você pode gastar dias, semanas ou meses debruçado sobre a crônica para fazer qualquer pergunta para o mestre e receber uma resposta honesta do que você aprende nesse tempo, sem precisar rolar nada. Você também pode ser um missionário, parte de uma grande ordem de Aratis enviado a Stone Top para espalhar a fé e proteger a chama trêmula da civilização. A sua crônica é nova e um projeto em andamento, sua posição na vila longe de certa. Você vai ter vizinhos juízes das outras cidades do fim do mundo e pode pedir ajuda ou informações para eles, já que eles são obrigados a fornecer isso para você por um juramento, embora você também tenha que fazer o mesmo. Você também vai ter acesso, além da sua escolha de posses habituais, a um aviário, podendo enviar mensagens através de pássaros treinados. Por fim, seu juiz pode ser um profeta.
A sua linhagem foi quebrada há muito tempo, a crônica se perdeu ou está arruinada. Você recebeu um chamado pessoal de Aratis, através de sonhos ou visões, e respondeu, apesar de que algumas pessoas ressentem a autoridade que você assumiu no vilarejo. Você pode passar alguns dias se comunicando com Aratis sobre uma ameaça que Stone Top ou a civilização como um todo enfrenta, e ela pode te ajudar a te orientar em como agir sobre isso. Rolando bem, você ganha sanções que você pode gastar para adicionar mais um a rolagens que fizer a qualquer momento. Seu juiz pode ser movido pela ambição de aumentar o próprio status e influência, pela ortodoxia de aderir estritamente às regras e às tradições, pela harmonia, procurando um caminho que faz todos felizes, e por aí vai. Sua crônica, como dito, é um registro da história do seu povo, e a natureza do conhecimento mantido nela depende do seu passado. Mas ela é mais do que um mero livro, ela é um lugar físico. Ela pode ser um cofre robusto escondido no subsolo, protegido por uma entrada magicamente selada, embora seja muito apertada, caótica, contém alguns artefatos perigosos. Ou pode ser um lugar espaçoso, onde fica o seu quarto e escritório, com magias menores para preservar seus conteúdos, embora fica lá perto da velha parede, quase saindo da vila, e talvez seja assombrado. Você também decide como o santuário de Aratis, a portadora da lei, se parece, além do que ela demanda dos seus reais discípulos. Entre suas posses, você tem um símbolo de autoridade, algo que te marca como juiz. Pode ser uma marreta de ferro escuro, completamente imune à magia, um escudo do vidro dos criadores, indestrutível, entalhado com o símbolo de Aratis, ou um elmo cravejado com uma joia de gelo negro, que protege sua mente de influências mágicas. Você também pode ter acesso a ferramentas de engenheiro, tripés, polias, carrinhos de mão e até o já mencionado aviário, mesmo não sendo um missionário, por exemplo. Entre as muitas habilidades do juiz estão as que te permitem manter-se firme contra os agentes do caos, como também as muitas habilidades que inspiram e auxiliam seus companheiros, a principal delas sendo a que ajuda o mestre. A ação cronista de Stone Top, que é maravilhosa. Se o seu juiz escrever anotações detalhadas das sessões e dividi-las com os outros jogadores, ele ganha um ponto de diligência que ele ou outro jogador da mesa podem gastar a qualquer momento para ganhar mais um em qualquer rolagem que acabaram de fazer. Eventualmente, o seu juiz pode se tornar uma torre contra os perigos físicos ou não, e até mesmo condenar veementemente um anátema para a civilização com o selo místico que não pode ser removido ou escondido. Esperar pela paz não é o suficiente. O problema sempre vem bater na porta de casa. E é por isso que precisamos de você para executar os exercícios, tripular as torres, assumir o comando quando as coisas ficam ruins. Para ser frio o suficiente a ponto de mandar os seus vizinhos para uma morte certa. Tudo para manter Stone Top em segurança. Esse é o trabalho, Marechal. Você está pronto para isso? O Marechal é o cara que lida com a milícia do vilarejo. E é ele quem decide quem vive e quem morre. O Marechal tem uma equipe de seguidores, que é o encarte especial dessa ficha. É uma meia dúzia de pessoas capazes, valentes e fiéis, cujos quais você já tem uma história definida pelo seu passado. Que pode ser um herdeiro, onde o seu Marechal cresceu aqui, sendo descendente de uma longa linhagem que possui os maiores nomes do passado de Stone Top. E por conta disso, a sua autoridade na vila é irrefutável. Sua equipe é mais bem respeitada e experiente que o normal, tendo todos a tag respeitados e sendo mais efetivos no geral, porque você começa com a ação equipe veterana, que te dá umas vantagens legais para eles também. Seu Marechal também pode ser um penitente. Antes de vir para Stone Top, você liderava um bando de malfeitores, bandidos, assaltantes, mercenários. Você deixou essa vida para trás e, sendo do jeito que é, o povo de Stone Top te acolheu e te aceitou. Esse seu passado sangrento pode te ser útil para saber coisas, embora nessa época você com certeza ofendeu ou deixou alguém com um grande rancor guardado. A sua equipe, tendo vivido essa série de perigos, é de resistentes guerreiros. Por fim, você pode ser um luminário, um líder natural cujas palavras inspiram, os planos ganham um dia e tem feitos recontados por toda parte. Você pode ser alguém tocado pelos deuses, ter sangue ancião nas veias ou simplesmente ser um grande campeão que Stone Top precisa nesses tempos difíceis. Seus seguidores são bem mais devotos a você do que normal e você ganha a ação poucos, mas felizes, que pode fornecer inspiração para os seus aliados após um belíssimo discurso antes de enfrentar uma árdua ameaça, que eles podem usar para evitar sucumbirem ao medo, manterem-se firmes na face da morte ou atacarem ferozmente causando mais dano.
Seu marechal pode ser movido pelo ímpeto de assumir cada vez mais responsabilidade, pela cautela de querer manter todos seguros e pensar muito sobre tudo, implacabilidade de fazer o que for preciso para sobreviver e por aí vai. Sua vida até agora com certeza foi repleta de histórias de guerra, que é a sua característica principal. Sua milícia pode ter lutado para valer quando tiveram que repelir uma invasão noturna dos Krewins, vindos misteriosamente da Grande Floresta, e como você, com suas palavras, juntou o povo no meio do caos para repelir os atacantes, apesar de que o seu braço direito caiu em batalha, deixando para trás um jovem filho sozinho, e também daquele estranho ser que você observou da floresta enquanto os Krewin recuaram perante a visão dos aldeões corajosos. Nas suas posses, você pode ter ferramentas de cirurgião, por exemplo. Alguém que já viveu muito nos campos certamente aprendeu alguns truques para lidar com ferimentos, ou até mesmo portar uma grande bandeira que inspira seus aliados quando você aíça em combate. Com o passar do tempo, seu marechal pode ir aperfeiçoando ainda mais os segredos da liderança, aprendendo a ler o campo de batalha, preparar emboscadas, tornar-se impermeável em conflitos e inspirar medo em qualquer um que conheça você e a sua reputação. Seu verdadeiro lar está lá fora, longe das velhas estradas, nos lugares selvagens onde você enfrentou tempestades e bestas. Mas forças desconhecidas estão crescendo além do aro e você teme pelos seus amigos e parentes. Esses são tempos estranhos. Oriente-os, patrulheiro, e os mantenha seguros quando a escuridão vier. O patrulheiro é o personagem que se sente em casa na natureza selvagem. Ele é um guia engenhoso e, acima de tudo, um caçador mortal. Você pode ser um valente caçador, o melhor que Stone Top já viu em gerações, conhecendo cada parte da grande floresta dentro de 2 dias de viagem. Você ganha 2 ações: rastreador experiente, que te garante muitas vantagens para procurar por rastros, estudar sinais deixados por criaturas e segui-los para seja lá onde levam, e andarilho, que te permite mover-se sem fazer barulho e sem deixar marcas de sua passagem quando você está carregando uma carga normal ou leve e se move com cuidado, além de ser muito bom em se esconder em ambientes naturais. Você também pode ser um vagante, tendo viajado por grande parte do mundo conhecido e talvez além. Você conhece muitas pessoas de outros lugares além de Stone Top, como Beirantano, Lygos, Marshomen. Sabe detalhes de lugares que já visitou antes, podendo sempre pedir isso pro mestre, tem certos bônus para saber coisas sobre esse grande mundo e começa com a ação Mapa Mental, que te permite retraçar seus passos e avaliar distâncias e direções com precisão, sempre podendo encontrar seu caminho de volta, entre outras coisas. Por fim, seu patrulheiro pode ser vinculado, tendo crescido na civilização, mas tendo uma besta selvagem vinculada ao seu próprio ser, uma besta que é extremamente próxima de você, mais do que qualquer pessoa. Você recebe a ação Companheiro Animal, onde você ganha um encarte do mesmo nome e pode criar sua besta vinculada, indo de um falcão furtivo e incansável, uma fuinha adorável e esperta, ou até um urso glutão e destemido. Você ganha uma série de vantagens com esse vínculo, podendo sentir o estado emocional da besta, medir a distância e direção entre vocês instintivamente, emprestar sua força vital para ela e por aí vai. Seu patrulheiro pode ser movido pela aventura, buscando testar seus limites e experimentar novas coisas, pela independência de recusar ajuda e afastar os outros para longe, de intendência, valorizando bestas e lugares naturais acima das pessoas, entre outros. Conhecendo tanto do mundo e seus perigos, você sabe em primeira mão que algo perverso de cá se aproxima. O que é isso? Bom, pode ser aquela coisa grande e feroz à espreita ao norte dos sopés, que os lenhadores escutaram à noite e fugiram temerosos pelas suas vidas quando foram buscar lenha, ou pode ser aquela estranha figura furtiva vista perto da torre arruinada, vestindo mantos, sucateando, montando algo. No quesito posses, você começa com seu fiel arco e pode ter, por exemplo, esconderijos espalhados por aí, tendo acesso a abrigos seguros e bem estocados, assim como vários equipamentos de armadilha, sendo ainda melhor em forragear usando elas. As habilidades do patrulheiro vão transformando ele em uma máquina de abater presas, geralmente as que são bem maiores que ele. E, sendo cada vez mais versátil e experiente em campo, rastreando e caçando como nenhum outro, eventualmente se tornando alguém incapaz de ser pego desprevenido, ou até mesmo alguém que tem uma besta das lendas.
Os idosos contam a história sobre a raposa, que sabe de muitos truques, e do ouriço, que sabe apenas um, como se enrolar em uma bola quando está em perigo. A raposa não pode comer o ouriço quando ele está todo enrolado, então na história, a raposa fica com fome. Mas você não é essa raposa e essa não é uma história. Você quer aquele ouriço? Busque uma faca. O raposa é astuto, rápido e habilidoso. Ele não hesita em dar uma quebrada nas regras, jogar sujo e também pode ser muitas vezes bem encantador. O raposa pode ser um natural, tendo crescido em Stone Top e sempre aprendendo as coisas muito rápido. Não só a ler, fazer contas, mas também atirar pedras, escalar, lutar. Você é bom em fazer as coisas. Sim, você tem uma tendência a dar uma dobrada nas regras, mas por que jogar se você não joga pra vencer, certo? Além disso, quando eles precisam de alguém pra resolver um problema, quem você acha que eles chamam? Você? Claro. Quando você busca conhecimento, você sempre pode pedir ao mestre que oportunidade é que ninguém mais vê. Você é muito bom em se aproveitar dessas coisas. Talvez, porém, você tenha vindo de uma vida de crime, sendo novo Stone Top e deixado para trás um passado colorido. Novamente, Stone Top te acolhe como um deles. E agora, com certeza, é hora de viver uma vida honesta, né? Você começa com uma ação extra, roubar. Que bom! Te dá uns bônus legais para invadir lugares e arrombar coisas, ou dedos leves, que trabalha com aquele lado da prestidigitação de colocar uma maçã no bolso de alguém. Além disso, você ganha uma posse adicional de ferramentas de ladrão ou um esconderijo secreto, além das outras que você vai poder escolher. Por fim, seu raposa pode ser um pródigo regresso. Você saiu de Stone Top viajando para longe e sobrevivendo apenas com a sua esperteza. Você ansiava um dia retornar e bom, aqui você está. Agora você é uma celebridade local e tem amigos, ou perto o suficiente, espalhados pelo mundo todo. Com esse passado, você pode declarar que conhece alguém fora de Stone Top, rolando carisma. Dependendo da sua rolagem, você pode conhecer um cara lá que pode te ajudar com esse teu problema aí, mas se você rolar meio mal, talvez, você não pode muito confiar nesse cara, sabe? Entre os instintos do raposa estão o de malandragem, de enganar e desorientar, o de conforto, se divertindo e evitando dificuldades, o de consciência, sentindo culpa e de tentar fazer o que é certo, e por aí vai. Um cara como você tem muita história para contar, já que se mexe em todo tipo de problema, querendo ou não. Esses contos absurdos podem ser sobre aquela vez que você se perdeu na grande floresta e acabou interrompendo uma estranha e macabra reunião. Você não tem muito o que mostrar sobre isso, além dos pesadelos que começou a ter depois. Ou daquela vez que você explorou o labirinto só um pouquinho e teve que sair correndo pela sua vida porque estava sendo perseguido por umas criaturas pálidas de dentes afiados. Claro, você derrotou umas 3 delas antes de sair, né? Talvez você nem devesse ter pego aquela chave deles também, já que você nem sabe o que ela abre. As suas posses variam de ferramentas de ladrão, dando ganchos, lanternas, arames e etc., para um kit de pantomimeiro. Às vezes a vila precisa de um pouco de diversão, e o que melhor do que umas bolas de malabarismo, uns bonecos, uns trajes de teatros, ou o melhor de tudo, tocar um violino, né? As habilidades do raposa vão de adagas de arremesso para mover-se como um gato, ter uma língua de navalha, ou, a minha favorita, rir do perigo, que te permite rolar com carisma quando você pode fazer uma piada sobre uma adversidade que você enfrenta. Eventualmente você se torna capaz de fugir de qualquer situação, seja ela física ou social, e luta como um dos combatentes mais perigosos e chatos, os que lutam sujo e dançam em batalha, atacando e humilhando seus inimigos em igual medida. Essas são boas pessoas, trabalhadoras, honestas, elas cuidam umas das outras. Mas algumas vezes, isso apenas não é o suficiente. Algumas vezes, pessoas boas precisam de alguém que as defenda, alguém que não tem medo de um pouco de sangue. Alguém como você. O robusto não é apenas um indivíduo violento qualquer, ele é o nosso indivíduo violento. Ele é um campeão, com toda certeza, mas às vezes também um risco, um problema. Seu robusto pode ser o xerife de Stone Top, o cara que mantém a ordem e protege o vilarejo de ameaças externas. Pode não ser nada oficial, mas você é o cara das ideias e do corpo, sólidos o suficiente para respaldar suas palavras.
Sendo um xerife, você é muito bom em latir ordens ou avisos pra alguém e fazer essas pessoas te obedecerem. Talvez, porém, você seja simplesmente alguém com um passado sangrento. Você deixou pra trás uma vida de violência e um nome que as mães usavam pra assustar as crianças. Quando você persuade usando violência ou ameaças contra alguém que sabe dessa sua antiga reputação, você pode rolar com força ao invés de carisma. E além disso, quando luta pra matar sem misericórdia ou hesitação, você dá mais dano. Por fim, seu robusto pode ser marcado pela tempestade. Thor, criador da chuva, relâmpago encarnado, matador de feras, te marcou com runas similares àquelas entalhadas na pedra. Isso é uma arcana maior, bem especial, chamada Marcas da Tempestade, que permite canalizar toda a fúria do trovão em lampejos de luz pelo seu corpo. Dos instintos que o seu robusto pode ter estão o de violência, resolver problemas com força bruta, imprudência, de agir sem pensar nas consequências, paz, de evitar mais derramamento de sangue ou violência, e por aí vai. Independente do seu passado, um cara como você com certeza tem histórias de violência. Todos aqui podem ter ouvido falar de quando você se arrastou de volta para a vila sangrando de uma dúzia de feridas, ou de quando trucidou uma dúzia de Krillins em batalha. Porém, as pessoas estão menos inclinadas a discutir o seu olhar quando você derramou todo aquele sangue, ou do que aconteceu com Urdgen, mesmo que ele merecesse. Não só isso, como você fica acordado muitas noites, irritado com esse seu maldito temperamento, ou preocupado que todos descubram a verdade sobre você, mais cedo ou mais tarde. Entre suas posses estão uma ferraria ou acesso a uma, talvez ferramentas de alvenaria e até mesmo uma pequena coleção de armas de guerra, como um machado de batalha ou até uma besta. As ações do robusto vão transformando ele cada vez mais em uma máquina de guerra, tornando ele ao mesmo tempo o maior inimigo da morte, já que ele nunca vai cair, e o seu maior aliado, já que ele faz muitos outros caírem. Eventualmente você se torna um robusto entalhado em granito, um guardião inabalável, frio como pedra. A maioria das pessoas espera por uma vida tranquila. Elas passam seus dias preocupadas sobre um telhado com goteira, uma criança doente, as suas colheitas, mas você não é que nem a maioria das pessoas. Você está em um caminho diferente, um caminho de aventura. Tem grandeza em você. Vamos esperar que viva tempo suficiente para que os outros vejam isso também. O suposto herói está cheio de medos e raivas ou se encontra geralmente em situações muito maiores do que ele consegue lidar. Mas com o tempo, talvez, só talvez, ele supere a todos nós. O suposto herói pode ser um jovem impetuoso de Stone Top. Você é alguém que se irrita com as exigências da vida mundana, sempre ansiou por mais emoção, perigo. Sendo um jovem impetuoso, quando você faz uma ação e falha, você pode dar o seu melhor e mudar uma falha para um sucesso parcial para um sucesso completo e por aí vai, com uma consequência. Pode ser um ferimento complicado, dano colateral ou algo em você sendo perdido ou quebrando. Você também pode ser alguém encarregado. Você uma vez levava uma vida simples, mas algo aconteceu. Algo que te mudou, te deu um propósito terrível. Pode ser que alguém deu a sua vida para te salvar. Ou você acabou tropeçando em um mistério sombrio. Você vai poder usar uma ação bem específica que é usada raramente, chamada Queimar Brilhante, sempre que você quiser, para ganhar um bônus na rolagem. Por fim, o seu suposto herói pode ser destinado. Esse seu destino pode ter a ver com fogo, escuridão e as coisas abaixo. Pode ter a ver com libertação, guerra e as fadas, ou com sangue, a pedra e luz. Todo início de sessão você faz uma rolagem, que eventualmente vai te fazer ter sonhos, visões ou indicações que te apontam em direção a esse destino. Às vezes são apenas pesadelos mesmo. Seu destino também é teimoso e é difícil fugir das mãos dele. Quando você se vê de frente aos portões da morte, você pode perguntar a si mesmo: meu destino está cumprido? E se a resposta for não, você não os atravessará. Entre os seus instintos estão o de convicção, de provar-se para si e para os outros, de otimismo, assumindo sempre o melhor, que tudo é simples, de sacrifício, colocando as necessidades dos outros acima das próprias e por aí vai. Você é alguém repleto de medos e raivas. Seus medos podem incluir fogo, queimação, o fato que as pessoas não vão te levar a sério ou que você realmente não seja feito para isso.
Mas também tem coisas que te fazem queimar com raiva justificada. Injustiça e desigualdade, violência contra crianças, animais e inocentes, da destruição de coisas belas. Essa raiva pode ser um presente. Quando você queima com raiva justificada, você ganha pontos de determinação, que pode gastar para usufruir de vários efeitos úteis, como inspirar aliados ou espectadores a seguirem o seu exemplo, a manter o seu equilíbrio ou posição apesar do que te acontecer, ou deixar de lado seus medos e dúvidas para agir. Entre as suas posses, você pode ter um monte de expectativas, que não serve para muita coisa, pode ter um bom cachorro companheiro ou um objeto pessoal repleto de significado, como uma capa de lã que sua avó te deixou, uma carta respingada com sangue e lágrimas ou uma caixa de fogo cuidadosamente entalhada. A principal habilidade do suposto herói é o quão rápido ele cresce, apesar de ser alguém meio incompetente no início. Seu potencial para grandeza te dá praticamente uma melhoria adicional para o nível. Você vai se tornando alguém muito bom em seguir o conselho dos outros, em se levantar mesmo depois de cair. E, eventualmente, você pode fazer algo realmente heróico, salvando a vida de vários, os defendendo, sendo destemido e provando para todos e para você que, no fim, você podia ser grande. Quando isso acontecer, seu nome sempre será acompanhado de um título: o herói. Maravilha, gente! Tá aí explicado os 9 arquétipos de Stone Top. Agora, se você quer ver alguns desses arquétipos funcionando na prática, e especificamente um juiz, um suposto herói e um robusto, nós temos uma série jogando esse sistema, Crônicas de Stone Top. Os nossos episódios são editados com músicas, gráficos, quando um personagem usa uma habilidade, ela aparece na tela para você entender o que ela faz, então as coisas são bem dinâmicas de se assistir, é tudo muito bonito, muito legal. Como mencionado, aí na descrição vai ter um link com todas as nossas traduções feitas à mão do material gratuito de Stone Top. O único requisito de uso é que você deixe um like nesse vídeo, compartilhe, comente, pois isso ajuda muito o nosso canal. Todas as artes que você viu durante esse vídeo pertencem a Lucy, que é a artista do Stone Top. Todos os créditos são reservados a ela. Chequem o site dela para ver todas as obras maravilhosas que ela tem, incluindo uma de pássaros brasileiros, que eu mostrei no último vídeo. Vou mostrar de novo, porque é muito foda. Olha ele, ó. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Esperamos que você tenha gostado e tenha um excelente dia, tarde ou noite. Tchau, tchau.